Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando o passado simples ou past simple. No vídeo anterior, eu já trouxe a explicação de como é a estrutura do past simple e agora nós vamos ver mais exemplos, aprender através dos exemplos, alright? Let's get going, tá? E aumentar aqui o tamanhozinho da letra. Bom, esse é o primeiro exemplo de hoje que nós vamos explorar, tá? Aqui nós temos duas situações, né? Temos uma frase no presente simples e outra no passado simples. Deixa eu só posicionar o ventilador aqui porque tá quente. Bom, I work in a travel agency now. Então, esta frase está no presente. Onde está o verbo? O verbo está aqui, né? Aí você poderia dizer, travel, para mim é verbo. Sim, mas quando eu falo travel agency, significa agência de viagem, tá? Então, eu falo assim, I work in a travel agency now. Eu trabalho em uma agência de viagens ou agência de viagem agora. Então, travel aqui é um adjetivo, tá? Work é verbo, né? O verbo está no presente simples, I work, né? Eu trabalho. I é o subject pronoun, pronome sujeito, eu trabalho. Eu trabalho onde? Em uma, né? Então, aqui a gente usa a preposição in para ligar o verbo ao objeto, digamos assim, né? Onde você trabalha? Eu trabalho em uma agência de viagem. É o complemento da frase, tá? E é o complemento do verbo. E aqui nós temos um artigo indefinido, né? Que significa uma, significa uma, e é usado antes de sons consonantais no início da palavra. Então, travel começa com som consonantal, e então eu utilizo a, né? Eu tenho outro artigo indefinido que é am, tá? Mas não é o caso aqui da gente... Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui... Não é o caso da gente poder abordar agora, tá? Vamos ver outros exemplos. Now significa agora, né? Now, agora. É bastante usado até em português. A gente usa bastante palavra, a gente utiliza bastante palavras em inglês, né? Utiliza com muita frequência palavras em inglês no português. Agora, esta outra frase aqui, ela é passado simples. Before that, o que significa before? Before significa antes, tá? Eu tenho o before, que é antes, e tenho o after, que é depois, ou após. Então, quando eu digo before that, significa antes disso, né? Antes daquilo. Então, that aqui é um pronome demonstrativo, que significa esse, essa, isso, ou aquele, aquela, aquilo. Então, quando eu falo before that, significa antes disso. Antes disso o quê? Antes deste fato aqui, né? Porque ele complementa, essas duas frases estão no mesmo contexto. Eu disse primeiro que eu trabalho em uma agência de viagens, né? Agora. E antes disso, ou seja, antes desse fato, né? Aí eu vou fazer menção, eu farei menção aqui ao passado, né? Então, hoje é agência de viagem, mas antes disso, antes deste fato, né, de eu trabalhar numa agência de viagens, I worked in a department store. Então, antes disso, eu trabalhava, ou trabalhei, né, worked, porque em inglês, gente, o passado, ele não tem todas as
flexões com desinências verbais igual tem em português, né? Trabalhava, trabalhei, trabalhara, não tem nada disso. Então, é só de uma forma. O work é um verbo regular, né? A maioria dos verbos é regular, mas existem muitos verbos irregulares. Verbos irregulares, gente, como que se aprende verbo irregular? Eu sempre dou preferência a exemplos, ou seja, você vai aprender pelos exemplos, visualizando frases, né, em que você vê como se dá o passado, como se dá o participo passado. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Tem alguns exemplos aqui embaixo. Tem vários exemplos. Tá, depois eu mostro para vocês alguns exemplos, ok? Mas não tem como eu abordar todos os verbos irregulares aqui, porque é uma lista enorme, né? Mais de 100 verbos irregulares. Então, vocês vão aprendendo com os exemplos. E todo vídeo aparece, gente. Todo vídeo que eu faço que tem frases, exemplos, é bastante comum ter verbos irregulares, né? Que existem verbos irregulares bastante comuns, bastante utilizados no dia a dia. Então, o passado simples é o quê? Eu vou acrescentar o sufixo ed no verbo work. Então, I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhei, né? Aí, no caso, vamos ver o contexto para traduzir, né? Antes disso, eu trabalhava, né? Então, é o passado. É algo que ocorreu no passado. Eu trabalhava em uma loja de departamentos, né? Store é loja. E department, departamento. Então, está adjetivando aqui, está caracterizando que tipo de loja que é, né? Drugstore, por exemplo, é farmácia. Então, before that, I worked in a department store. Alright? Então, aqui temos uma frase no presente e aqui o mesmo verbo no passado simples, tá? Em que eu acrescento ed. Agora, se eu quisesse pegar essa frase aqui e passar para negativa, como ficaria? I didn't. Aí eu tiro o ed. Por quê? Quando eu utilizo o verbo auxiliar did na negativa, eu utilizo didn't. Então, o verbo volta para o infinitivo. I didn't work. E aqui no presente. No presente seria como? I don't work in a travel agency. Eu não trabalho em uma agência de viagens. Tá? I don't work in a travel agency. I didn't work in a department store. Alright? Ok, próximo exemplo. The police stopped me on my way home last night. A polícia, tá? The police. A polícia me parou, não é? Ou parou-me, porque stop é o verbo parar, certo? Me é um pronome objeto, né? Um pronome que é utilizado como objeto. O que é um pronome objeto? Ou objective pronoun ou object pronoun. É o pronome que vem após verbos ou preposições, né? Geralmente funcionam como objeto. Então, a polícia me parou. Aqui, ó, temos mais um verbo regular, certo? Aí você me pergunta, Thales, o verbo stop, eu dobrei a letra, a última consoante. Por quê? Porque eu tenho um verbo, né? Uma palavra de uma sílaba, um verbo de uma sílaba. Pode ter mais de uma também, tá? Com a última sílaba tônica. Se eu tiver sequência consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar a última consoante antes de acrescentar o sufixo ed. Por isso que eu dobrei a última consoante. The police stopped me, ou seja, me parou,
Aí você pergunta, Thales, eu poderia colocar I para o eu? Não, não pode. I é um subject pronoun, é um pronome sujeito. Então eu tenho que usar me, que é o pronome objeto correspondente ao verbo, que é o pronome objeto correspondente ao pronome sujeito I, tá? On my way. On my way significa no caminho. On my way home, no caminho de casa, tá? Ou seja, eu estava no meu caminho para casa, né? Porque way é caminho, forma. Quando eu falo on my way, significa no meu caminho. E home é casa. Então, on my way home, no meu caminho para casa, tá? Geralmente, né? Eu acho que praticamente todas as situações, eu não tô lembrando outra. Home é usado quando é a sua casa. Você fala assim, I'm going home. Eu estou indo para casa. Se você vai para a casa de alguém, aí você vai usar house. I'm going to Mary's house. Eu vou para a casa de Mary. Então, home tem a ideia de ser a casa de quem está falando, né? Na casa de quem está sendo abordado no discurso. Como a frase está em primeira pessoa, eu estou dizendo a primeira pessoa como objeto, né? Eu estou dizendo que a polícia me parou no meu caminho para casa, ou seja, eu estava indo para a minha casa, alright? Last night, noite passada, né? Last night. Aí uma observação bastante relevante. O passado simples, ele vem com pistas, né, bem contundentes de quando utilizar o passado simples. Eu tenho um advérbio de tempo no passado. Yesterday, ontem, certo? O próprio primeiro exemplo aqui, eu já até apaguei, que tinha o before that, antes disso. Né, que aí está expressando, é uma expressão adverbial, está expressando uma ideia no passado. Então, last night, noite passada, poderia ser yesterday, né? Last night, last evening, last month. In 2010, em 2010. Então, vem com essas pistas, né? Ou na frase, ou na própria frase, ou no texto. Porque a frase ela pode ser um extrato do texto. E no texto você percebe que a ideia é que o tempo, né, o intervalo temporal, né, daquele contexto é no passado. Então, você vai usar verbos no passado, por exemplo. Lógico que eu estou, assim, simplificando bastante, porque eu posso usar o passado perfeito, eu posso usar o passado contínuo, mas eu estou dando um exemplo de uma situação que aqui não cabe eu colocar presente. Eu não posso colocar The police stops me on my way home last night. Não posso. Porque last night é uma expressão adverbial no passado, tá? Aqui, ó, é um exemplo bem interessante, porque o único sinal que eu tenho na frase, os únicos, né, de que a frase está no passado é o próprio verbo. Mas, pelo significado da frase, você vai ver que não cabe presente simples aqui. Vamos ver aqui, ó. They invited us to their party, but we decided not to go. Então, nós temos dois verbos no passado simples, certo? Dois verbos regulares também. They significa eles ou elas, né? Então, eles ou elas nos convidaram. Aqui nós temos us, que é o pronome objeto correspondente a nós, né? Então, nós temos o pronome. Nós temos o pronome sujeito we e nós temos o pronome objeto, que é us, tá? Voltando aqui. They invited us to their party.
Então, eles ou elas nos convidaram. Então, o verbo, originalmente, né, o verbo no infinitivo, no presente, ele é invite, que é o verbo convidar, tá? Invite. Nós temos aqui a palavra, por exemplo, invitation. Invitation, que é convite. I got an invitation to the party. Eu recebi um convite para a festa, né? Invite, então, é o verbo convidar. Você pode observar também que tanto o verbo invite quanto o verbo decide, que é o verbo decidir, eles terminam com E. Então, assim, eu vou acrescentar o sufixo ed no verbo porque ele está no passado simples. Porém, o verbo invite, ele já termina com E. Então, eu só vou acrescentar a letra D, né? Eu não vou colocar invited, não. Né? É diferente desse verbo aqui, ó. Play. Passado é D. Aqui eu vou acrescentar ed. Né? Outro caso aqui. Study, que é o verbo estudar. Eu posso acrescentar ed assim? Não, não posso. Eu tenho que tirar o y. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho que tirar o y, colocar o i antes de acrescentar o sufixo ed. Então, essas regrinhas, né, digamos assim, de ortografia, vocês têm que saber, tá? E acaba influenciando a fala também, né? Porque se você escreve incorreto, a tendência é que você fale de forma incorreta também, né? Então, assim, essas são as regras de modo geral. Existem outras, né? Como a regra de dobrar a consoante, que eu acabei de mostrar para vocês, com o verbo stop, né? Então, they invited us to their party. Eles nos convidaram para... Porque quem convida, convida para alguma coisa, certo? Então, nós temos to, que é para. É a preposição para. Party é festa. Pode ser grupo também, mas aqui é festa, tá? Their party. A festa de quem? A festa deles ou delas. Então, aqui nós temos their como pronome adjetivo, que está acompanhando o substantivo party, que é festa, né? Então, their party é a festa deles ou a festa delas. They, pronome sujeito. Their, pronome adjetivo correspondente ao pronome they, tá? Então, essa primeira parte da frase aqui já entendemos, né? Mas, we decided not to go. Aqui é uma construção interessante, porque quando você fala assim, nós decidimos não ir. Se eu falo assim, nós não decidimos ir, assim, eu teria que dizer we didn't decide to go, mas aí em inglês ele tem uma ideia diferente, que está dizendo nós não tomamos uma decisão, e não é o caso. Aqui eu quero expressar que nós decidimos não ir. Então, we decided not to go. Nós decidimos não ir, tá? Então, aqui teria que ser escrito dessa forma mesmo, né? Porque a negativa, de modo geral, é assim, né? Ó, we didn't decide to go. Aqui é diferente, né? Aqui eu tô dizendo que nós não decidimos ir. E não é a ideia que está expressa aqui. Então, são ideias diferentes, significados diferentes. Aqui eu tô dizendo, we decided not to go. Nós decidimos o quê? Não ir. Então, não ir foi uma decisão. Uma decisão foi tomada, né? We decided, por isso que o aqui não está na negativa também, né? Decide termina com E, então eu só acrescento o sufixo D, né? E aqui é diferente, né? We didn't decide to go. Nós não decidimos ir.
É como se fosse nós não tomamos a decisão, né? A negativa do passado, ela utiliza o verbo auxiliar didn't, tá? Bom, próximo exemplo. Aqui nós temos o primeiro verbo irregular, tá? O primeiro não, né? Temos mais... Na verdade, o verbo to be tá tão internalizado que eu acabo não considerando o verbo irregular, mas ele é um verbo irregular também, né? O que é o verbo to be? Onde está o verbo to be aqui? O verbo to be está aqui. Aqui é o verbo to be no passado, correspondente ao pronome it. E aqui é o verbo should, que é um verbo irregular, no passado, tá? A gente sabe que está no passado pelo contexto, tá? É igual aqui. Aqui, se eu falar aqui, eles nos convidam para a festa deles, mas nós decidimos não ir. Alguma coisa assim no presente. Não, aqui o convite foi feito, eles nos convidaram e nós decidimos, tomamos a decisão de não ir. Então, aqui é uma ideia no passado. Da mesma forma aqui. Né? Aqui a maior pista de que a frase está no passado é esse it was, né? O was aqui. Então vamos lá. It was cold. O que é isso? Estava frio. Estava frio. Aí você fala, Thales, em português, quando tem fenômenos na natureza, eu digo que a frase não tem sujeito, né? Em inglês, gente, é assim. Tirando os casos de imperativo, né? Mesmo assim, né? Acho que mesmo nos casos de imperativo, fica implícito que é you, né? Por exemplo, open the door, ou seja, você abre a porta. Eu estou falando para alguém, né? Para abrir a porta. It was cold, aqui eu estou usando o pronome neutro it. O pronome neutro it é usado também, né? Quando não tem o sujeito na frase, né? It was cold, estava frio. Porque eu não posso começar a frase com was e falar was cold. Não. Eu tenho que usar aqui um pronome, né? O único sujeito que cabe aqui é o pronome neutro, né? Porque eu não posso... né, para falar que o tempo estava... Eu poderia dizer the weather was cold, mas não precisa, né, gente? O tempo está frio, não precisa. It was cold. Was é passado do verbo to be, né? A gente já gravou vídeos de verbo to be, né, recentemente, mas só lembrando, verbo to be é o verbo am, are e is, né? No presente simples tem I am, you are, we are, they are, e tem o he, she ou it is, né? Isso aqui é o presente. No passado, eu uso was ou were, tá? Provavelmente vai ter uma lição específica falando sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria de adiantar, né? Que já tem vídeos. Porque esse canal já tem mais de 800 vídeos. Então, eu já gravei uma gramática completa em inglês. Do nível básico, né, com explicações em português, e o Intermediate Advanced com explicações em inglês, ou seja, o vídeo todo em inglês. E tem todos os conteúdos essenciais da gramática. Tudo que você imaginar de gramática, de uma gramática renomada, vai estar lá nos vídeos. É só você procurar, digita a palavra-chave, enfim. Eu vou falar no final do vídeo mais sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é que já tem explicações sobre isso, tá? Do verbo to be no passado, todos os tempos verbais já tem vídeo disponível. Então aqui é presente e aqui é passado, tá? Was eu uso para I, eu, né? He, she ou it, tá? É só adiantando aqui, ó. I, he, she ou it, tá? Eu uso was. Aqui, I am, no presente, I am, né? Aqui eu vou usar you, we, they are, né?
que ainda aqui no presente, tá, gente? Essas primeiras aqui no presente. Am, verbo to be no presente. Are, verbo to be no presente. E is eu uso para he, she ou it, tá? Eu gravei vídeos recentemente sobre isso. Aqui eu vou usar o was para I, he, she ou it. E o were para as demais pessoas do discurso, né? Eu vou usar we, they e you, né? Tá? Não se apeguem muito a isso agora, porque eu vou explicar depois com mais detalhes, mas eu só tô dando uma palhinha aqui, ó. Aqui é o passado simples do verbo to be. Aqui eu não uso verbo auxiliar. O did, que eu expliquei, que ele é o verbo auxiliar do passado, utilizado nas perguntas e nas respostas na negativa. Não, verbo to be não tem isso. Verbo to be faz pergunta sozinho, ele nega sozinho, ou seja, ele não precisa de verbo auxiliar, tá? Então, vou tirar ele daqui. E aqui no presente também, que eu já expliquei, tá? Então, por que eu uso it was? Vocês entenderam por que tem it was. Eu uso it was porque a frase tem que ter um sujeito. Eu estou usando um pronome neutro para expressar um fenômeno da natureza, né? Eu falo assim, estava frio. It was cold, tá? So, então so significa então, no sentido de conclusão, né? Então, eu fechei a janela. So, I shut the window. The é o, a, os e as, né? Artigo definido, e o window, janela, né? Shut significa fechar, né? A gente tem até o verbo aqui, ó, shut up, que é calha a boca, né? Shut up. Bom, shut é um verbo irregular, porque o verbo no infinitivo, o verbo no passado e o verbo no particípio são iguais. Então, eu não acrescento o sufixo ed aqui, tá? Então, verbos irregulares não usam ed, eles não têm regra. Então, tem que memorizar. Existem outros verbos, como shut, né, que são iguais, por exemplo. Quit. Stop não, deixa eu ver qual é o outro verbo. Cut. But, né? Então, existem diversos verbos. Acho que quit eu vou confirmar, mas eu tenho quase certeza que sim, tá? Deixa eu confirmar. Tem uma voz na minha cabeça me perguntando, será que é mesmo? Vamos ver. Esse aqui eu tenho certeza que esses dois também, tá? Deixa eu só... Acho que sim. É porque veio na minha cabeça um verbo irregular do quit. Ah, tá. Eu entendi por que veio na minha cabeça a dúvida. É porque ele tem conjugação dupla, tá? Ele pode ser irregular, mas pode ser regular também, tá? Ele pode ser regular também. Ó, eu vou pegar aqui. Eu tô pegando o dicionário Oxford. Eu vi em mais de um site, tá? Essas informações. Mas aqui eu não tô achando fácil. Eu queria só conjugação. Aí ele veio um monte de coisa aqui. Peraí, que eu vou chegar. Ó, eu tô abrindo aqui o site. Ah, tá. Eu tô pegando no site Word Reference, que é a referência de palavras. E ele diz que o particípio passado do verbo quit é quit. Ele pode ser quitted, pode. Só que este caso é bem raro, é uma alternativa rara no inglês britânico. Então, no inglês americano é quit, especialmente quando o significado é to leave.
tá? Então, realmente, e veio na minha cabeça isso porque eu já vi a palavra quitted, com ed no final, tá? Então, assim, existe, mas é uma forma rara. De modo geral, é irregular. Quit, né? Ou seja, ele não é conjugado com o ed, né? A gente... E venha a ser conjugado, aí você coloca ed. E você tem que dobrar a última letra, né? Enfim, mas assim, de modo geral, tem que dobrar a última letra. Me bugou a cabeça. Não é a sequência consoante, vogal, consoante. Por que que me bugou aqui agora? Realmente. Dobra a última consoante mesmo, é isso mesmo. Não sei explicar por quê. Talvez seja o som. Talvez tenha a ver assim, o som, consoante, vogal, consoante, mas assim, não foi assim que eu aprendi. Mas assim, quando eu vou escrever, eu escrevo com 2 T's. Assim, naturalmente na minha cabeça, a lógica já vem em 2 T's. Eu não penso em colocar só um T no verbo quit, entendeu? Enfim, são coisas do inglês, né? Então tem os verbos, todos são irregulares, tá? Então, assim, uma forma boa de você aprender as palavras em inglês, no passado, no participo passado, porque assim, existem 3 colunas de verbo, tá, gente? Você tem a coluna... Por que que eu coloquei 3 configurações diferentes? Né? Vou pegar aqui o verbo begin. O verbo begin é o verbo começar ou iniciar. O passado simples dele é began, que é o que você vai usar nas situações de passado simples. Quando você utiliza os tempos perfeitos, né, ou utiliza a voz passiva, você vai utilizar qual tempo verbal? Não é o passado, é o participo passado, é a terceira coluna. Então, existem verbos que têm uma grafia diferente para cada tempo verbal, uma para o infinitivo, o bare infinitive, ou o present simple, para o presente simples, outra grafia para o passado simples e outra grafia para o participo passado, tá? Não é o caso aqui. Shut tem a mesma grafia. Então, it was cold, so I shut the window. Estava frio, então eu fechei a janela. Nós vamos ver, né, à medida que o tempo for passando. Não vai ser agora, porque o vídeo já está com 32 minutos. Eu vou caminhar para o encerramento. Bom, este canal tem mais de 800 vídeos. Eu tenho que confirmar quantos vídeos. Eu sempre falo que eu vou contar. Última vez que eu contei, estava mais de 750. E, ó, já faz tempo que eu contei. Eu acho que já passou. Tem vídeos aqui de nível básico, intermediário e avançado. Nível básico é um vídeo como esse, com explicações em português. Intermediário e avançado é uma categoria diferente, né? Que os vídeos são inteiramente em inglês. Então, tem muito vídeo. Tem gramática, tem vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público, exercícios, leitura comentada de artigos, que eu parei de fazer por enquanto, mas depois eu vou retomar. Eu estou focando agora mais em gramática. E tem de tudo aqui no canal. É só você visitar as playlists e ver do que se trata, né? Deixa eu ver o que mais. Já tem uma gramática completa de nível básico gravada aqui no canal. Tá? Nível básico / intermediário, né? Assim, porque tem todos os tópicos principais da gramática explicados em português. Então, é só você abrir, é só você ver o título do vídeo. Está escrito básico, tracinho. Então, e você quer pesquisar, eu quero estudar o verbo to be. Digita o verbo to be. Aquela lupinha do Googlezinho do canal, você abre a página principal. Tem lá uns trocentos vídeos que eu já gravei. Você digita naquele campo de busca, né, que é o Googlezinho, digita o que você quer estudar, que você vai achar.
Porque eu já gravei de tudo que você imaginar de conteúdo gramatical de inglês. E você pode digitar por palavra-chave, que eu coloco tags nos vídeos também, tá? Então é isso. Don't forget to subscribe to the channel, assine o canal. Hit the notification bell to get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. And give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha, você curtiu o conteúdo, tá bom? Até a próxima. Bye, bye.